Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Na nossa aula de História de hoje, nós iremos falar sobre o Brasil multicultural. O nosso país, ele é multicultural, ou seja, são várias culturas que compõem o nosso país, como culturas italianas, portuguesas, africanas, são diversas culturas, que nós temos aqui no nosso país e com elas nós aprendemos muito, por exemplo, hábitos como vários hábitos que nós temos, nós aprendemos de outras culturas, desses outros países, nossa alimentação também. Alguns alimentos, até na leitura do texto, vocês vão perceber que alguns alimentos, falas também, nós aprendemos de outras culturas. Bom, vocês irão abrir o livro de vocês na página 94 e irão acompanhar a leitura junto comigo. Está assim: toda comunidade tem sua história, seus costumes e sua maneira de comemorar ou lembrar acontecimentos importantes. A cultura faz parte do modo de vida de um povo. Os conhecimentos, os costumes e o modo de agir caracterizam um grupo social e são transmitidos ao longo da história. Grupo social é um conjunto de pessoas que se relacionam por viverem na mesma sociedade ou terem algo em comum, como interesse, nacionalidade, classe social, por exemplo. O Brasil é um país de muitas culturas. Nossos costumes começaram com a mistura das tradições de povos indígenas, que eles já viviam aqui, dos portugueses, que colonizaram o país, e de africanos, que foram trazidos à força para trabalhar como escravos. Ao longo da história do Brasil, nem sempre essa mistura de culturas foi pacífica. Por exemplo, os portugueses, colonizadores, exploraram o trabalho dos indígenas e grande parte das populações indígenas que aqui viviam morreu por causa de doenças trazidas pelos colonizadores. Além disso, como citado anteriormente, os africanos foram trazidos à força para trabalhar como escravos. Esses africanos eles foram trazidos à força, como aqui cita no texto, eles foram trazidos porque as pessoas achavam que, pelo tom de pele deles, eles tinham mais força para poder trabalhar com a cana-de-açúcar, com a lavoura de café, então eles foram trazidos à força e escravizados aqui. Até hoje, mesmo que muitos continuem lutando por direitos iguais para todos, ainda há injustiças causadas por esse passado de desigualdade. Além de portugueses e africanos, pessoas de diferentes países vieram para cá, trazendo seus costumes que se misturaram aos que já existiam aqui. Aí nós temos alguns exemplos, da família de imigrantes alemães, temos também libaneses e também temos espanhóis. Aí vocês podem observar a imagem, tá bom? Fazer a leitura da descrição de cada imagem. Tanto os povos que já viviam aqui no Brasil, como os que chegaram depois, contribuíram para a formação dos nossos costumes. Podemos perceber essas contribuições, por exemplo, na nossa alimentação. Veja alguns exemplos. Os italianos, eles trouxeram a pizza, a lasanha e algumas palavras como tchau, usada nas despedidas. Os japoneses trouxeram o hábito de comer peixe cru e de temperar a comida com molho de soja. O acarajé é um prato introduzido no Brasil pelos africanos. E os indígenas influenciaram a nossa alimentação com pratos à base de mandioca, como a tapioca. Além da alimentação, há outras manifestações culturais que revelam a influência dos povos que formaram a cultura brasileira. Costumes, festas, danças, músicas, vocabulários, crenças, entre outras. Número 1. Dependendo da sua origem, as famílias têm costumes diferentes. Letra A. Qual é a origem da sua família? Letra B. Sua família tem algum costume que você não vê em outras famílias? Se tem, qual é? Letra C. Esse costume tem a ver com a origem da sua família? Se sim, explique. Número 2. Todos os anos são comemoradas no Brasil muitas festas. No lugar onde você mora, quais festas costumam ser comemoradas? Você conhece a origem delas? Se vocês não conhecerem e souberem algum tipo de festa, vocês podem pesquisar e colocar aqui nessas linhas abaixo, tá bom? Agora, na página 98, está falando sobre a cultura indígena.
Eu vou falar brevemente do que está falando aqui, tá bom? Vou fazer a leitura só por cima. Vocês se quiserem dar uma pausa no vídeo, continuar a leitura aí na casa de vocês, vocês podem assistir o vídeo, realizar a atividade, caso necessitem, podem retornar nas páginas, tá bom? Cultura indígena. Você já percebeu como a cultura indígena está presente em nosso dia a dia? Por exemplo, você conhece alguém que se chame Tainá, Cauê ou Jandira? Já ouviu as palavras Ipanema, Pipoca, Jacaré ou Maracanã? Todos esses nomes são de origem indígena e fazem parte do nosso dia a dia, assim como alguns hábitos. Veja alguns exemplos. Muitos dos nossos hábitos são de heranças dos diversos povos indígenas que habitavam no território brasileiro. Aí nós temos o exemplo da tapioca, né, que é um alimento de origem indígena feito de mandioca. A mandioca ela também pode ser chamada de aipim ou macaxeira, dependendo da região do Brasil, tá bom? Aí nós temos aqui uma família indígena que está utilizando esse alimento. Na página 99, os saberes indígenas. Tem aqui também a imagem da chegada da canoa dos índios, né? Vocês podem fazer a leitura aí na casa de vocês, tá bom? Se quiserem, como eu falei, dá uma pausa no vídeo, continuem a leitura e retornem quando acabarem a página 99. Na verdade, a página 99 e a página 100. Na página 101, está falando sobre a cultura afro-brasileira. E está assim: durante o período em que o território brasileiro foi colonizado pelos portugueses, foram trazidos para cá, à força, milhares de africanos para trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar e mais tarde na mineração e nas lavouras de café. Esses homens, mulheres e crianças pertenciam a muitos povos diferentes, com hábitos, crenças e culturas próprias, e viviam em comunidades distantes. Então, como eu falei para vocês, eles foram trazidos para cá porque as pessoas achavam que eles eram mais fortes, né? Então eles iriam produzir mais e por isso eles os escravizaram e colocaram eles nas lavouras de cana-de-açúcar, na mineração e nas lavouras de café também. Depois da cultura portuguesa, a africana foi a que mais influenciou a cultura brasileira. Ainda que esses africanos tenham vindo sem nenhum pertence, trouxeram todos os saberes de sua terra natal, suas crenças, seus ritmos, seus rituais e suas histórias. Podemos identificar a cultura africana em diversas manifestações no Brasil, como danças, festas, músicas e alimentos. Na alimentação, por exemplo, essa influência pode ser percebida pela introdução de alguns alimentos, como eu falei para vocês no início do vídeo. A banana, o coco, a cana-de-açúcar, o azeite de dendê, o quiabo, o inhame, entre outros alimentos. Foram diversos alimentos que eles trouxeram esses costumes para a gente. Como eu falei, vocês podem continuar aí a leitura na casa de vocês, tá bom? Das páginas 102 e 103. Na página 104, são as atividades, que está assim. Número 1. Leia a letra da canção abaixo. Tupi. Aí vocês irão fazer a leitura aí da canção. Na letra A, grife no texto as palavras de origem tupi, que são nomes de animais. Aí vocês irão grifar, ou seja, vocês podem sublinhar ou circular, ou pegar um marca-texto e passar em cima das palavras. Letra B. Na sua opinião, o que o autor da canção quis dizer com o verso "Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si"? Ele se refere a todas as pessoas ou apenas aos brasileiros? Explique com as suas palavras. Você concorda com ele? Converse com os colegas e professor. Aí vocês podem pegar esse espaço abaixo da letra B e colocar a resposta de vocês, tá bom? Na página 105, no número 2 está assim: uma das formas de conhecer a história e a cultura de um povo é por meio do folclore e dos costumes. Pesquisem em livros e revistas e na internet imagens de costumes, danças, alimentos ou festas que herdamos dos povos africanos. Colhe-as ou desenhe nos espaços abaixo. Aí no primeiro quadrado vocês irão colocar dança, no segundo alimento, no terceiro costume e por último festa. Como está aqui, se vocês não tiverem da onde recortar, vocês podem desenhar, tá bom? Ilustrar aqui. Eu também irei mandar a atividade no Google Formulário.
assim como vocês já fizeram, que eu até já conversei com vocês, que é parecido com um quiz, então vocês já sabem como fazer. E eu irei mandar atividade sobre esse assunto também lá no nosso grupo, tá bom? Nossa aula fica por aqui. Beijinhos e tchau!